Você acredita que uma Copa do Mundo pode ser comprada? Uma seleção precisava vencer por 4 gols de diferença para chegar à final, e venceu por 6. O melhor jogador do planeta sofreu uma convulsão horas antes da maior partida de sua carreira. Anos depois, dirigentes da FIFA foram presos em um escândalo bilionário de corrupção. Separados, esses casos parecem apenas coincidências, mas juntos, eles alimentam uma das maiores teorias da história do esporte. Será que os campeões do mundo são definidos apenas dentro das 4 linhas do campo? Ou existe algo acontecendo nos bastidores que o público nunca viu? Hoje, no canal GHS, vamos investigar os casos, os escândalos e os mistérios que fizeram milhões de pessoas acreditarem que algumas Copas do Mundo podem não ter sido tão limpas quanto parecem ser. Prepare-se, porque algumas dessas histórias são difíceis demais para se explicar. Quando a corrupção deixou de ser uma teoria? Durante décadas, qualquer pessoa que falasse sobre corrupção no futebol era chamada de louca, mas tudo mudou em 2015. Naquele ano, dirigentes da FIFA foram presos em uma operação internacional conduzida por autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. As investigações revelaram esquemas de propina, lavagem de dinheiro e acordos ilegais que teriam movimentado milhões de dólares ao longo de vários anos. As denúncias também levantaram suspeitas sobre os bastidores de escolha das sedes da Copa do Mundo, um processo que movimenta bilhões de dólares e desperta o interesse de governos do mundo inteiro. Entre as acusações, lavagem de dinheiro, extorsão e fraude que envolvem a compra de votos para a escolha da Rússia em 2018 e do Catar em 2022 como países sedes da Copa do Mundo. Pela primeira vez o mundo viu que a corrupção dentro do futebol não era apenas um boato, ele era real. E foi exatamente nesse momento que uma pergunta começou a ganhar força. Se pessoas responsáveis por administrar o futebol mundial eram capazes de vender influência devida fora de campo, o que impediriam eles de tentar influenciar o que acontece dentro dele? Nenhuma investigação comprovou que uma Copa do Mundo tenha sido comprada, mas os escândalos abriram uma porta que nunca mais seria fechada. A porta da desconfiança. Para entender por que tantas pessoas acreditam que existe algo maior por trás da Copa do Mundo, precisamos voltar para 1978. Naquele ano, a Argentina sediava o torneio mais importante do planeta. Mas longe dos estádios, o país vivia uma realidade completamente diferente. Uma ditadura militar comandava a nação. Pessoas desapareciam, denúncias de tortura circulavam pelo mundo e a tensão política crescia cada dia. Então a Copa começou. De repente, o assunto deixou de ser a crise, deixou de ser a política, deixou de ser o governo, o assunto passou a ser o futebol. Milhões de pessoas estavam olhando para os gramados. E é justamente aqui que nasce uma das teorias mais inquietantes da história do esporte. E se a Copa do Mundo não for apenas um torneio? E se ela também funcionar como uma distração perfeita? Pense comigo. Quando uma Copa do Mundo acontece, famílias inteiras param para assistir os jogos, redes sociais falam apenas de futebol, telejornais abrem espaços para a seleção, discussões políticas desaparecem das conversas, escândalos deixam as manchetes e durante algumas semanas a atenção de milhões de pessoas fica concentrada em um único lugar. Para os defensores dessa teoria, esse é o verdadeiro poder da Copa, não controlar apenas o resultado dentro do campo, mas controlar aquilo que o mundo inteiro está olhando. Porque enquanto todos observam a bola, ninguém observa o resto. Coincidência ou estratégia? Para muitos críticos, 1978 foi a demonstração perfeita de como futebol e poder podem caminhar lado a lado. Mas o episódio mais controverso daquela Copa ainda estava por vir. Na fase final da Copa de 1978, a Argentina precisava vencer o Peru por uma diferença de pelo menos 4 gols para avançar para a final. O Peru havia feito uma campanha respeitável e possuía uma defesa considerada sólida, mas o resultado surpreendeu o mundo. Argentina 6, Peru 0. O placar em si já era assustador, mas os rumores históricos que vieram depois são ainda piores. Relatos de bastidores afirmam que dia antes do jogo, navios carregados de grãos e linhas de crédito financeiras milionárias foram enviados da Argentina direto para o governo do Peru. Teria sido apenas um acordo comercial comum na mesma semana da partida, ou um preço de uma vaga na grande final? O problema é que nenhuma prova definitiva conseguiu comprovar essas acusações. Mesmo assim, o placar continuou sendo um dos resultados mais debatidos da história da Copa. O mistério de Ronaldo Fenômeno em 1998.
Se existe um episódio que alimenta teorias até hoje, é a final da Copa do Mundo de 98. Horas antes do jogo contra a França, o melhor jogador do mundo, Ronaldo Fenômeno, sofreu uma convulsão misteriosa no hotel. Ele foi levado às pressas para o hospital e estava fora do jogo. Reservas. E a gente tem aqui Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Leonardo Rivaldo, Bebeto e Edmundo. Edmundo no lugar de Ronaldinho. Esse papel é oficial, absolutamente oficial, timbrado pela FIFA. Mas minutos antes da bola rolar, ele reapareceu de forma inacreditável na escalação titular. Uma das teorias mais pesadas da internet afirma que Ronaldo foi praticamente obrigado a jogar aquele jogo, por causa de um contrato que ele tinha com a Nike, sua patrocinadora master na época, que não aceitava de jeito nenhum ver sua maior estrela fora da final mais assistida do planeta. Mas os teóricos vão ainda mais longe. Eles defendem que o comportamento estranho do Brasil naquele dia, jogando de um jeito anestesiado e sem reação, era o reflexo de um acordo secreto de bastidores. O Brasil teria vendido aquela Copa em troca de ter o caminho totalmente livre e facilitado para vencer o próximo torneio, em 2002. Seria o peso do dinheiro em um contrato multimilionário com marcas que mandou mais do que a própria saúde de um jogador? Nenhuma prova definitiva jamais apareceu, mas essa teoria continua sendo até hoje um dos maiores mistérios da história do futebol. Para a manipulação acontecer, não é preciso comprar 22 jogadores. Isso seria amador, caro e levantaria suspeitas imediatas. O verdadeiro sistema opera no controle das variáveis. Pense bem, um juiz sob pressão não precisa inventar um pênalti absurdo aos 90 minutos do segundo tempo. O trabalho dele é muito mais sutil. Basta eliminar psicologicamente um time ao longo do jogo, invertendo faltas bobas no meio do campo, dando cartões amarelos estratégicos para travar e pendurar zagueiros principais, ou parando ataques promissores alegando impedimentos milimétricos e até muitas vezes duvidosos. Em 90 minutos, essa tortura psicológica destrói o foco de qualquer equipe. No final, o público acha que um time perdeu por incompetência própria, mas o destino dele já estava selado bem antes da bola rolar. Se você acha que isso é apenas uma teoria, basta olharmos para a Copa de 2002. O que o árbitro Byron Moreno fez nas oitavas de final contra a Itália foi a prova viva de como se inclina um campo. Ele expulsou o craque Totti por uma simulação inexistente, anulou um gol de ouro legítimo dos italianos e parou jogadas claras de ataque. Looks for the penalty. What's the referee doing here? He's reaching for a card, a second yellow card, and Francesco Totti has been sent off. The referee from Ecuador, Byron Moreno, flourishes the red from Chong Guk-song. Tudo isso para garantir que a Coreia do Sul, o país sede que precisava manter o continente asiático ligado à TV, avançasse no torneio. O escândalo foi tão bizarro que o presidente da FIFA na época, Sepp Blatter, teve que vir a público admitir que a arbitragem daquela Copa tinha sido um desastre. Junte isso aos sorteios de grupos que por muitas das vezes parecem mágicos. O próprio Sepp Blatter confessou anos depois em uma entrevista que presenciou sorteios fraudulentos na Europa utilizando o famoso truque das bolinhas geladas e aquecidas. Os dirigentes sabiam exatamente qual bolinha pegar dentro do pote apenas pelo tato, desenhando caminhos perfeitos e colocando as potências de maior interesse comercial em rotas livres gigantes até a grande final. É uma conta matemática fria. Se as seleções que vendem bilhões em camisas, direitos de transmissões e geram audiência global caírem logo na primeira fase, o topo da pirâmide perde um caminhão de dinheiro. A lógica é simples, quanto mais lucro uma seleção dá, maior se torna o interesse em vê-la avançar no torneio. O sistema não precisa comprar um resultado, ele apenas limpa o obstáculo para que o lucro aconteça de forma natural. A combinação agressiva entre dinheiro, poder das marcas e os mistérios reais do futebol faz com que essas suspeitas continuem mais vivas do que nunca na mente de qualquer torcedor. Então, a Copa do Mundo realmente é comprada? A verdade é que não existe nenhuma prova definitiva, mas depois de tudo isso, fica impossível acreditar que o futebol é 100% limpo. Lendas de vestiário, dirigentes confessando truques em sorteios e juízes estragando jogos de propósito, pode ser tudo uma grande coincidência, o roteiro perfeito de um negócio bilionário. Mas e você? Acredita que tudo é decidido na bola ou que o campeão já entra em campo escolhido? Comenta aqui embaixo qual é a sua teoria, se inscreve no canal e não sai daí, porque o próximo arquivo já está sendo aberto.
Até lá!